Como sabem, sou candidato à Câmara Municipal de Porto. Candidato-me porque o Porto é a minha casa. Foi no Porto que eu nasci, foi no Porto que eu passei a maior parte da minha vida, foi no Porto que eu estudei, que eu trabalhei, foi no Porto que nasceram os meus pais, os meus avós, e foi para que os meus filhos nascessem no Porto que eu regressei do estrangeiro. É por eles, pelos meus filhos e por todos os portuenses, que eu quero construir um projeto para a cidade que devolva o Porto àquilo que ele tem de genuíno. Quero construir um Porto autêntico. Sei que é essa confiança que o PSD deposita em mim e com essa confiança o PSD vai voltar a liderar a Câmara Municipal do Porto. O Porto é uma cidade fantástica, mas nos últimos 3 anos tem evoluído no sentido errado. A cidade está paralisada porque este Executivo não é capaz de tomar decisões, até pela forma como foi construído, uma coligação contra a Natura, e essa incapacidade de avançar tem feito com que o Porto perdesse 3 anos, já vai para 4 anos perdidos, que são fundamentais para garantir que o futuro da cidade e o futuro dos portuenses é melhor do que aquilo que hoje temos. Nós temos um problema no país, mas que é particularmente grave na cidade do Porto, que é um problema de perda de população. E no caso do Porto, nós perdemos cerca de 3.500 habitantes em idade ativa por ano, números redondos, em grande parte, pensamos nós, porque essas pessoas não encontram na cidade do Porto emprego que lhes permita continuar a viver naquela que era a sua cidade. E é para a criação de emprego que nos preocupa, é uma das grandes áreas que nos preocupa, e para isso nós temos como projeto atrair empresas, atrair sedes de grandes empresas para a cidade, voltar a fazer o Porto aquilo que era há 20, 30 anos atrás. O Porto era um centro de serviços, um centro de grandes empresas, e temos que retomar essa tradição, diversificando a atividade económica para lá do turismo. O turismo é importante, o turismo é uma parte fundamental da atividade económica do Porto, mas não pode ser a única fonte de crescimento. Temos que ter outras fontes de crescimento, e é essa a nossa preocupação. É criar condições, e a Câmara tem capacidade para facilitar a atração de empresas para a cidade que criem empregos qualificados, empregos que permitam aos jovens do Porto, aquela que é a geração mais bem qualificada, que fiquem no Porto e não tenham que sair da cidade. Todo o cidadão do Porto conhece os problemas do trânsito, o número de horas que se perde em congestionamentos é cada vez maior. Mas não é o único problema da cidade. Nós temos uma cidade em que a insegurança aumentou, os crimes contra o património têm vindo a aumentar e, mesmo em termos económicos, apesar de ter havido um grande crescimento do turismo, esse crescimento do turismo não foi suficiente para permitir um crescimento do emprego na cidade do Porto em linha com o resto do país. E, portanto, temos nessas 3 áreas problemas sérios e no resto, com eventualmente a exceção da animação e da cultura, a cidade praticamente não evoluiu nestes 3 anos, não há nenhuma obra digna de registro, e é esse atraso, sobretudo esse imobilismo que temos que ultrapassar rapidamente. O nosso projeto para a cidade do Porto tem uma prioridade e 2 eixos de suporte. A prioridade é criar um Porto para as famílias, um Porto onde seja agradável viver. E para criar esse Porto para as famílias temos que atuar nas infraestruturas de apoio às várias gerações. À geração dos mais velhos, à geração dos mais jovens e à geração da população ativa. Para a geração de mais velhos temos que criar condições para que os mais velhos não se isolem e que mantenham uma vida socialmente ativa, que os permita sair de casa e conviver sem estarem limitados pelas suas características próprias da idade. E o que é que a Câmara pode fazer nesse sentido? Pode atuar na área da mobilidade, na área da segurança, na área das infraestruturas sociais, na área da saúde e na área do apoio domiciliário. Atuando nessas 5 áreas, conseguiremos criar condições
para que os mais velhos tenham a tal vida socialmente ativa. No domínio da infância e da juventude, temos que criar infraestruturas desportivas, sociais, culturais, que lhes permitam aos jovens crescer de uma forma saudável e com ambição para o futuro. E no domínio dos jovens adultos, temos que criar condições para reter os filhos do Porto, para impedir que os jovens que nasceram e cresceram no Porto, sejam obrigados a sair do Porto quando saem de casa dos pais. E para isso temos que criar condições para uma habitação que eles consigam pagar, condições para eles terem um emprego que lhes permita continuar a trabalhar na cidade do Porto. Os eixos de suporte são uma economia diversificada, que não dependa só do turismo, e uma afirmação do Porto na região que permita que as grandes empresas que no passado foram a base económica da cidade voltem à cidade do Porto e sirvam de base para este crescimento económico que é essencial para a cidade. Aquilo que vai orientar a atuação da Câmara do Porto todos os dias é a preocupação com aquilo que é genuíno, com aquilo que é autêntico na cidade do Porto, nomeadamente com as pessoas, com a atividade económica que sempre fez o Porto aquilo que ele é hoje. E não com a imagem, com o marketing, com a fachada, que pode ser útil como instrumento, mas não pode ser a prioridade, não pode ser o objetivo. O Porto são os portuenses. O Porto sempre foi uma cidade que há muitos séculos se caracterizou por ter uma dinâmica própria, uma forma de estar diferente do resto do país, e essa forma de estar diferente é-lhe dado pelas pessoas que cá vivem, pelos portuenses. E esses portuenses que fazem o Porto aquilo que ele é hoje, o tal Porto autêntico, é que tem que ser a prioridade absoluta da atuação da Câmara Municipal de Porto. A atual Câmara beneficia de uma imagem positiva junto à comunicação social porque apostou exatamente na imagem e no marketing. E aquilo que nós vamos fazer nos próximos 6 meses é conversar com todos os portuenses para lhes mostrar que, de facto, o nosso projeto é o projeto que o Porto precisa, para lhes mostrar que somos capazes de melhorar a qualidade de vida na cidade e, com esse contacto direto, conseguir vencer as próximas eleições autárquicas no Porto. Em primeiro lugar, de uma atuação da Câmara que esteja focada nas pessoas, depois com a realização de projetos que visam melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e, sobretudo, melhorar a integração social de todos. Nós temos que criar condições para que não haja idosos isolados, fechados em suas casas. Essas pessoas têm que ter condições para ter uma vida socialmente ativa e as infraestruturas da cidade têm que estar preparadas para os receber. Temos que criar condições para que as crianças que nascem, independentemente do sítio da cidade onde nasçam, não se sintam excluídas, se sintam integradas e, portanto, tenham capacidade para vir a ser aquilo que quiserem ser, têm que ter essa ambição, ou poder ter essa ambição. Não podemos ter jovens do Porto que se sintam excluídos por terem nascido numa zona da cidade que não é mais favorável. Nós temos que eliminar essas barreiras, integrar os idosos, integrar os jovens e, para isso, é preciso um tecido social e uma intervenção social que tem que ser a preocupação da Câmara que eu vou presidir. Nós privilegiamos o Porto autêntico, ou seja, o Porto real, não o Porto da imagem, não o Porto do marketing, não o Porto das fotografias para o turista ver. Queremos focalizar-nos sobretudo nas pessoas. Essa é a primeira marca. A segunda marca é uma Câmara que seja eficaz, que seja competente e que resolva os problemas dos cidadãos. Coisa que esta Câmara não tem feito. É uma Câmara que não resolve, que é uma Câmara imobilista e nós certamente que quando gerirmos a Câmara do Porto vamos tornar a Câmara muito mais rápida a responder e a resolver os problemas dos cidadãos. E, em terceiro lugar, nós temos uma candidatura que, apesar de ser uma candidatura ligada a um partido político, não temos problemas nenhuns em assumi-lo, contrariamente ao Rui Moreira, que supostamente aparece como independente, mas aparece um independente apoiado por partidos políticos e vamos ver depois
quando as listas forem apresentadas, se não terá nas listas mais elementos partidários que a própria candidatura do PSD. Enquanto que, no meu caso, sou um independente, mas de uma forma transparente assumo com orgulho o apoio do Partido Social Democrata. Para além disso, esta candidatura é uma candidatura em que o único interesse é os cidadãos do Porto. O único interesse é criar uma cidade que seja melhor para os meus filhos e para os filhos dos portuenses. Eu não tenho nenhum interesse económico e o único interesse é contribuir para o bem-estar dos meus concidadãos.